Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do nosso seminário permanente de filosofia, crítica e sociedade. Lembrando que nesse semestre o nosso tema é neoliberalismo, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Amaro Fleck, que é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e que nos últimos anos tem se dedicado a pesquisar exatamente o tema do neoliberalismo. O professor Amaro vai fazer uma conferência aqui para a gente, uma palestra intitulada Neoliberalismo, Gênese... Sumiu aqui. Que acho, gente? Desculpe. Aqui, a doutrina neoliberal, gênese e transformações. Peço perdão pela atrapalhação. Então, sem mais delongas, eu passo ao professor Amaro, a quem, em nome do nosso grupo, agradeço pelo aceito de convite. E fique à vontade, Amaro, para a sua exposição. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Hélio, Leonardo, Paulo, Matheus, pelo convite em estar participando aqui no Seminário Permanente de Filosofia, Crítica e Sociedade. É um prazer revê-los, reencontrá-los todos aqui. E parabenizo de antemão aí pelo projeto. É uma ótima iniciativa, é um grande prazer participar dessa iniciativa. De antemão aviso, né, eventualmente eu estou com uma obra aqui do lado, eventualmente vai entrar algum barulho, por favor, perdoem esses improvisos do trabalho remoto, né, assim como podem interromper aí a qualquer momento a minha apresentação, se por acaso o áudio estiver ruim, a conexão estiver ruim, que esse tipo de coisa eventualmente sempre acontece. Sem maiores delongas, eu vou passar logo para a apresentação, até porque eu imagino que eu vou ter que eu vou, né, usar todos os meus 40 minutos, eventualmente pouca coisa a mais, mas aviso também para, por favor, me apressarem se eu me delongar demais. Aí eu vou fazer uma apresentação, então, a partir de agora, eu já passo a compartilhar aqui a minha tela para seguir aí uma apresentação com algo em torno de 8 ou 9 slides. Bom, espero que a minha tela já esteja compartilhada, a minha fala, a doutrina neoliberal, gênese e transformações. Eu dividi a fala em 7 momentos rápidos. O primeiro, doutrina neoliberal e neoliberalismo realmente existente. O segundo, doutrina neoliberal como retórica reacionária. O terceiro, a crítica ao planejamento, parte 1, ineficiência. O quarto, a crítica ao planejamento, parte 2, a servidão. O quinto momento, a renovação do liberalismo. O sexto, transformações na doutrina neoliberal. E o sétimo, apontamentos finais. Então, primeiro momento aqui, doutrina neoliberal e neoliberalismo realmente existente. Eu acho muito importante sempre começar qualquer fala sobre neoliberalismo indicando que esse termo neoliberal e neoliberalismo é incrivelmente polissêmico e pode se referir a muitos objetos diferentes. Então, em um primeiro momento, é preciso fazer um certo esclarecimento conceitual, e eu acho que o começo é justamente por uma distinção entre o que é doutrina ou teoria neoliberal e o que é o neoliberalismo realmente existente. Então, o que eu vou falar aqui nessa conferência, nessa nossa conversa, é tão somente sobre a doutrina neoliberal.
E aí a doutrina neoliberal é algo que surge. A gente pode dar diferentes datas para o seu princípio, né? A gente pode falar, por exemplo, que ela começa em 1920, com o debate sobre o cálculo socialista. A gente pode falar que ela começa em 1937, com a publicação do livro A Boa Sociedade, do Walter Lippmann, ou em 38, com o colóquio Walter Lippmann na França, ou ainda em 47, com o primeiro encontro da Sociedade de Montpellier. Em todos esses casos, todas essas situações podem ser tidas como o momento de princípio da teoria neoliberal, da doutrina neoliberal. E é uma coisa que segue em desenvolvimento, quer dizer, não é um momento, uma teoria que tenha um ponto final, até porque a Sociedade de Montpellier continua se encontrando a cada 2 anos em algum lugar do mundo. Mas o que se trata desde o princípio é a ideia de um coletivo de pensamento. Isso é, a gente está falando de um grupo de intelectuais bastante variado entre si, de diferentes partes do mundo, mas que se encontram com regularidade e que se reconhecem como tendo alguma unidade entre si e que tentam justamente fazer uma renovação do pensamento liberal novecentista para um novo contexto, né? Para um contexto, em um primeiro momento, da Grande Depressão, em um segundo, da reconstrução europeia, em um terceiro, da Guerra Fria, e por aí vai, né? E que vai buscando adaptar o pensamento liberal, um certo pensamento liberal, para um contexto do século XX. Mas aqui a gente está falando de uma teoria, de uma doutrina bastante abrangente, se a gente quiser usar uma expressão rawlsiana, ou seja, uma doutrina de vida boa, em grande medida, né? Mas se trata de uma teoria, uma obra eminentemente teórica, e que vai ter uma relação que não é uma relação direta com isso que a gente chama de neoliberalismo realmente existente. E aí também se trata, né, não de uma doutrina, não de uma teoria, esse segundo termo, neoliberalismo realmente existente, mas sim de várias coisas diferentes, né, mas que todas elas remontam aí à década de 1970. E aqui a gente também pode usar várias datas diferentes, mas quase todas vão ser na década de 70, seja o golpe no Chile, seja a vitória da Thatcher e do Reagan, seja, né, certas mudanças nas taxas de juros e no combate à inflação, mas, de qualquer forma, isso vai acontecer na década de 70. E aí a gente pode entender o neoliberalismo realmente existente como políticas públicas de reforma do Estado, principalmente aquelas políticas públicas que visam a desregulamentação do mercado de trabalho, né, levando à precarização, levando ao fim do trabalho, né, dessa ideia de um trabalho com carreira, em que se trabalha 40 ou 44 horas por semana, com o CLT, com uma série de seguridades, mas também uma desregulamentação do mercado financeiro e a possibilidade de ganhos contábeis, né, em especial no mercado financeiro, e desmantelamento dos mecanismos de proteção social. Mas a gente também pode, em geral, os Foucaultianos, sobretudo, utilizam o termo neoliberalismo para se referir a uma forma de racionalidade, uma forma de subjetivação baseada na concorrência. Mas aqui a gente também está falando de neoliberalismo realmente existente. A gente também pode usar o termo neoliberalismo para se referir a uma razão econômica, e aí se trata, sobretudo, da economia neoclássica, como um discurso de legitimação de políticas sociais e de validação de um discurso científico, né? Os burgesianos, sobretudo, vão se referir ao neoliberalismo como essa razão econômica. Por fim, usualmente os marxistas se referem ao neoliberalismo como se fosse uma etapa do capitalismo caracterizada por um crescimento muito minguado, um parco crescimento, pela financiarização e pelo aumento das desigualdades de renda e de riqueza, né, que levam justamente a uma vitória do capital sobre o trabalho. Isso tudo são concepções diferentes, muitas vezes possíveis de serem combinadas, em alguns momentos excludentes entre si, mas são formas usuais de se referir ao neoliberalismo, mas aí pensando no neoliberalismo como uma prática social, pensando no neoliberalismo como algo realmente existente, digamos, como algo que muda as vidas das pessoas de forma muito direta. Tá? Eu
nessa fala, vou me ater apenas à doutrina neoliberal, à teoria neoliberal. Então, vou deixar simplesmente de lado, não vou falar do que tem acontecido com as nossas sociedades nas últimas 4 ou 5 décadas, eu vou apenas contar um pouco sobre a gênese e as transformações da doutrina neoliberal, que certamente inspira e influencia a nossa realidade, mas que não pode ser, de forma alguma, a nossa realidade não pode ser vista como se fosse uma mera aplicação, né, dessa doutrina à realidade, uma tentativa de moldar a realidade conforme essa doutrina. Tá? Então, minha primeira observação, o neoliberalismo realmente existente é um rebento bastardo, para usar uma expressão do Grégoire Chamaillou, da doutrina neoliberal. É uma criatura frankensteiniana, para usar uma expressão da Wendy Brown, de forma que não há uma ligação direta e imediata entre teoria e prática. E isso, evidentemente, em todos os casos, não apenas no neoliberalismo, mas também no socialismo, no liberalismo, etc. Segundo momento da fala, a doutrina neoliberal como uma retórica reacionária. A doutrina neoliberal surge, né, propõe uma renovação do liberalismo, mas essa renovação do liberalismo aparece aí no começo do século passado como uma forma de fazer frente ao avanço do planejamento e da extensão do Estado, ou seja, de um Estado maior que passava a se ocupar com diversas esferas da vida social, que antes ele não se ocupava, por exemplo, oferta de serviços de saúde, oferta de serviços de educação, uma intervenção nos mercados bem mais ampla, de forma a assegurar determinados direitos e coisas do gênero. E essa extensão do Estado e o avanço do planejamento é representado, de acordo com os próprios neoliberais, por diversos adversários. Então, eu gosto de ver a doutrina neoliberal, ela emerge, ela surge como uma resposta, né, como uma reação a diferentes coisas que estavam surgindo naquele momento. O primeiro deles é o experimentalismo socialista. E aqui cabe destacar a Revolução Russa, mas também a República Socialista da Baviera e a Viena Vermelha, né, o longo governo aí dos socialistas, o municipalismo socialista, né, dos vienenses na década de 30, na década de 20 e comecinho da década de 30. Isso é importante porque, né, por exemplo, o debate sobre o cálculo socialista, um momento importante aí da gênese da doutrina neoliberal, vai ocorrer justamente contra, né, esse experimentalismo socialista que tentava criar formas alternativas de gestão econômica da sociedade. Mas também uma forte oposição, né, uma forte reação contra a emergência de um novo liberalismo, um liberalismo que é reformista e, por vezes, bastante próximo ao socialismo ou mesmo socialista. E aí a gente tem que pensar em figuras como Thomas Hill Green, Leonard Hobhouse, John Dewey, John Maynard Keynes, William Beveridge, né? Mas tem vários casos, aqui eu estou mencionando 4 ingleses e apenas um americano. Isso, de fato, tinha uma força bastante grande no Reino Unido, na Inglaterra em especial, e a gente vai ter propostas aqui de um liberalismo socialista, o caso, por exemplo, do Leonard Hobhouse, ou, né, de um liberalismo que é, em tudo, compatível com um amplo estado de bem-estar social, como é o caso do John Maynard Keynes e do William Beveridge. Por fim, né, e talvez o mais importante de todos, a doutrina neoliberal surge também como uma reação à ascensão e disseminação do Estado social, né, do estado de bem-estar social, tal como a gente vem a conhecer no século XX, que tem sua primeira gênese mais modesta no Estado social alemão, ainda no final do século XIX, com Bismarck, mas que vai ser vai ganhar uma dimensão muito mais ampla a partir do New Deal norte-americano, do Roosevelt, e, né, a partir aí de uma série de políticas que dão sequência, sobretudo, ao relatório Beveridge, né, no Reino Unido, ainda sob o governo do Winston Churchill durante o final da Segunda Guerra Mundial, mas que vão ser muito ampliadas a partir do governo trabalhista de Clement Attlee
a partir de 1945. Tá? Há um ardil neoliberal, né, um ardil, uma certa astúcia, né, que consiste em mesclar todos esses projetos, que são bastante diferentes entre si. Quer dizer, é claro que o experimentalismo socialista é uma proposta muito mais radical de transformação da sociedade. É claro que o próprio novo liberalismo, em relação ao estado de bem-estar social, costuma ser muito mais radical, mas, né, os primeiros neoliberais vão tentar colocar essas experiências bastante diferentes entre si num mesmo pacote, né, sob um mesmo rótulo, e vão tratar elas como se fossem leves variações de uma mesma essência, que consistiria, né, em coletivismo e planejamento. Pois bem, a doutrina neoliberal é um coletivo de pensamento, essa é uma expressão do Merowski e do Plevy, né, o que significa que é um conjunto bastante heterogêneo de teóricos. A gente não deve buscar a doutrina neoliberal como algo fixo, como algo, né, muito unitário. Não, é um coletivo de pensamento que tem uma variação geográfica. Então, há núcleos, já na década de 30 e na década de 40, há núcleos que estão conectados entre si na Áustria, justamente com Mises, Hayek. Na Inglaterra, né, que é para onde vai o Hayek, mas que tem outras figuras importantes, como Robbins. Na França, com Jouvenel e diversos outros nomes. Na Alemanha, com a escola de Freiburg, né, com os ordoliberais. E nos Estados Unidos, com a primeira escola de Chicago. Não pensem aqui ainda em Friedman, mas em algumas figuras que vão ser professores do Friedman, né, mas que já fazem um contato aí com Hayek ainda na década de 30 e na década de 40. É interessante que Hayek é justamente o autor que transita entre esses grupos todos. Ele surge no núcleo austríaco, vai para a Inglaterra, né, desenvolve a doutrina neoliberal na Inglaterra, na London School of Economics, vai para os Estados Unidos, notadamente para Chicago, vai para a Alemanha no final da vida, notadamente para a escola de Freiburg. Então, ele é, em alguma medida, o principal elo de ligação que fortalece esse laço. Né? Mas, enfim, em cada um desses núcleos geográficos há distinções bastante nítidas. Então, por exemplo, na Áustria, existe um neoliberalismo muito mais próximo do paleoliberalismo, ou seja, do liberalismo tal como existia no século XIX e tal, exatamente como aparece, por exemplo, nas obras do Herbert Spencer, ou tal como aparece na linha editorial da revista Economist. Tá? Então, eu diria que esse, né, é o liberalismo que eles querem renovar. E o da Áustria, por exemplo, está muito mais próximo disso. O da Alemanha talvez seja mais distinto disso, porque advoga por um Estado bastante mais forte, né, na promoção de mercados competitivos. Enfim, cada um desses lugares tem suas peculiaridades. E se trata de um projeto interdisciplinar. Tá? Essa sociedade de Montpellier, ela é composta, tanto a Sociedade de Montpellier quanto o Colóquio Walter Lippmann, vai reunir filósofos, é o caso do Karl Popper, é o caso do Mihail Polanyi, né? Vai reunir sociólogos, é o caso do Raymond Aron, vai reunir economistas muito diferentes entre si, antropólogos, psicólogos, enfim, um conjunto muito grande de intelectuais de diferentes áreas, e todos eles são mais ou menos polímatas, ou seja, é um momento em que a teoria social em geral ainda é muito, eu não diria nem interdisciplinar, mas adisciplinar, ou seja, tem um trânsito entre as diferentes áreas muito mais intenso do que a gente é acostumado a uma certa especialização considera comum, né? Mas o fato é que todos eles são, de uma certa forma, polímatas, eles transitam razoavelmente bem de uma área para outra, e por isso ninguém deve estranhar o fato de que quase todos esses autores escrevem obras que são difíceis de classificar. Por exemplo, as obras do Hayek, por exemplo, são obras de filosofia política, ou são obras de economia, ou são obras de teoria social. É bastante difícil identificar exatamente um campo, uma área na qual elas poderiam ser encaixadas.
Além disso, cabe destacar que é uma divisão acentuada de tarefas, em que, por um lado, tem, digamos, uma teoria hard, ou seja, intelectuais que estão fazendo pesquisa de ponta mesmo em determinadas áreas, em especial da economia e em algumas partes da economia, mas também tem uma preocupação muito grande com divulgação científica. Então, basta pensar que uma parte considerável dos textos mais importantes no neoliberalismo são textos escritos para grandes massas. É o caso da Boa Sociedade, do Walter Lippmann, é o caso do Caminho da Servidão, do Hayek, é o caso, né, de quase tudo que o Friedman escreve, né, mas notadamente Capitalismo e Liberdade, de Livre para Escolher, de Não Existe Almoço Grátis, né? Mas que eles têm uma preocupação muito grande, e isso é muito consciente por parte da Sociedade Montpellier e por parte do Koch Walter Lippmann. Eles têm uma preocupação muito grande em ocupar postos de influência nas universidades, né, com docentes, em especial, em departamentos influentes, mas também nas redações dos jornais, das revistas, em editoras e por aí vai. Eles diziam que não se tratava tanto de chegar ao governo e de propor políticas públicas, né, em direção ao objetivo que eles queriam, mas de transformar a mentalidade social, de transformar o pensamento social, e isso era um objetivo de longo prazo e não de curto prazo, e isso não se consegue elegendo um deputado, um senador ou mesmo um presidente. Isso se consegue mudando, né, a opinião pública e disputando a opinião pública a longo prazo. Então, eles têm claramente essa intenção no começo de transformar a discussão da sociedade, a discussão política da sociedade, e não simplesmente de ganhar eleições. Por mais que ganhar eleições, obviamente, também fosse importante, o caso, notadamente, do Caminho da Servidão, que tem, né, um foco eleitoral bastante claro, justamente nessa disputa entre Churchill e Attlee, no Reino Unido, em 1945. Pois bem, apesar dessa grande variação entre os neoliberais, entre os teóricos, entre si, entre os núcleos geográficos, entre as distintas formações, eu diria que há um certo padrão no debate, um certo argumento padrão que vai reaparecer de formas levemente diferentes em cada autor, mas que consiste mais ou menos, que tem uma certa essência comum, né, um certo padrão comum que vai aparecer nos mais distintos autores. Uma parte desse argumento é destrutiva, é a crítica ao planejamento, e uma parte é construtiva, é o que se trata realmente da transformação do velho liberalismo do século XIX em um neoliberalismo no século XX, né? E aí a parte construtiva. A parte destrutiva, né, de crítica ao planejamento consiste em duas teses. A primeira tese é que o planejamento e, portanto, né, tanto o estado de bem-estar social, quanto experimentos socialistas, quanto experimentos, digamos, desse novo liberalismo social, claramente reformista, próximo ao socialismo, né? Em todos esses casos, se defende um mesmo tipo de organização social baseado no planejamento. E o problema é que uma economia baseada no planejamento necessariamente vai gerar um regime econômico ineficiente e, portanto, vai levar à penúria, vai levar à miséria. Esse é um argumento que vai surgir no debate sobre o cálculo socialista. Isso que a gente chama de debate sobre um cálculo socialista é uma ficção, tá? Em primeiro lugar, porque não houve debate nenhum, né? Nunca houve propriamente um debate. E depois, porque ainda se houvesse um debate, não teria havido um debate, teriam havido dois debates. Tá? O primeiro consistiria simplesmente numa resposta do Mises, né, do Ludwig von Mises, a um teórico bastante curioso, que é o Otto Neurath, que é um filósofo da ciência, mas também um economista, que participa do Círculo de Viena e, portanto, algo que a gente poderia rotular como um positivista lógico. O Neurath, além de tudo, era um socialista, e ele participou da República Socialista da Baviera, ele ocupou lá uma função que seria mais ou menos equivalente aí a algo bastante importante no Ministério da Economia. É claro que foi uma experiência curtíssima, durou poucos meses,
Mas o Neurath tinha uma proposta bastante ousada lá, ele queria criar uma economia sem moeda, tá? Ele queria criar um regime econômico baseado numa economia de guerra, mas ele propunha simplesmente que se abandonasse a moeda e se pensasse em uma economia inteiramente baseada em espécie, tá? O Neurath, de forma muito indireta e enviesada, vai ser também um dos inspiradores do que a gente poderia chamar de uma economia do bem-estar, voltada para o bem-estar, né, hoje em dia. Pois bem, o Mises vai pegar um plano do Neurath e vai fazer uma crítica dizendo que é impossível o cálculo econômico em uma sociedade como essa, e sem cálculo econômico, uma sociedade definha, né, uma sociedade empobrece, uma sociedade cai necessariamente na miséria. O Neurath não se preocupa em responder, ele está mais preocupado com a educação de jovens e adultos na Viena Vermelha, ele está mais preocupado em coisas como a criação aí de um urbanismo inclusivo. Ele não é muito levado a sério na Viena Vermelha como economista, mas ele é bastante influente ainda assim, no governo socialista. Mas, enfim, o que não tinha falta na Viena Vermelha era de bons economistas. Eles tinham lá os irmãos Bauer, eles tinham lá o Karl Polanyi, né? Então, o Neurath, enfim, não responde ao Mises. Isso fica mais ou menos esquecido, até que, um tempo depois, mais precisamente em 1935, o Hayek traduz o texto do Mises para o inglês e lança isso. Uma vez que o Hayek faz isso, um autor polonês chamado Oskar Lange vai rebater o argumento do Mises e vai também tratar de uma série de desdobramentos do argumento do Mises na obra do Hayek e na obra do Lionel Robbins. O Oskar Lange é uma figura bem curiosa também, ele é um socialista, ele é defensor de um planejamento, ele vai ser, na verdade, um dos primeiros proponentes aí de algo como um socialismo de mercado. Né? Mas o Oskar Lange vai lá, ele é um cara, um dos criadores da econometria, ele é um cara fascinado com cálculos econômicos, ele vai lá e vai falar, olha, é fácil de pensar uma solução para esse problema que o Mises coloca, basta a gente criar um pseudo-mercado, a gente simula uma situação de mercado, onde, de fato, não há um mercado tal como existem em sociedades capitalistas. E a gente, com isso, demonstra que é plenamente sanável esse problema que o Mises coloca para a gente. Isso vai dar um trabalhão para o Hayek. O Hayek não vai ter uma resposta fácil para isso, e, na verdade, isso vai alterar completamente o que o Hayek pensava, porque o Hayek vai chegar a uma conclusão, tentando responder ao Lange, o Hayek vai chegar à conclusão de que o cálculo socialista, o cálculo econômico, não é possível no socialismo, mas porque ele também não é possível no capitalismo, e que, na verdade, isso que se chamava de cálculo econômico simplesmente é uma coisa que não existe. Mas, nessa resposta, o Hayek vai dar origem, vai, por assim dizer, o Hayek e o Robbins e uma série de outros autores que estão trabalhando em conjunto, vão começar a pensar o mercado numa forma nova, né? E aqui o mercado aparece como um fundamento último da civilização, como o único meio possível de sociedades complexas funcionarem. O mercado aparece, sobretudo, como um imenso processador de informações. Então, o que eles dizem é, o mercado, não existe cálculo econômico socialista nenhum, não existe cálculo econômico nenhum no mercado, mesmo no mercado capitalista. Porém, o mercado é, por assim dizer, uma grande máquina, um grande processador de informações que lida com uma quantidade de informações que nenhum computador seria capaz de lidar, que nenhum mecanismo seria capaz de lidar, e que se a gente for tentar fazer isso manualmente, demandaria centenas e centenas de anos. Eles mesmos fazem lá uma conta e provam que, sei lá, um escritório com não sei quantas pessoas trabalhando ao mesmo tempo demoraria séculos para resolver um problema razoavelmente simples de planejamento central, que o mercado resolve de forma espontânea, de forma automática, muito rapidamente. Tá? Uma curiosidade aqui é que isso, claro, para padrões computacionais do meio do século passado, um cara atualizou aí o
o problema para os dias de hoje e chegou à conclusão de que, se o Hayek tivesse certo com a computação que a gente tem hoje, esse mesmo problema seria resolvido em alguns segundos, em menos de um minuto. Então, ainda que o argumento do Hayek esteja certo, se a gente considerar, se a gente conceder ao Hayek o argumento dele, esse seria um problema que a computação teria resolvido para a gente, de forma que, se o planejamento central era impossível por causa disso na década de 40, então, por causa disso, ele já não é mais impossível. Mas, por fim, o interessante aqui é que surge, né, essa ideia de um mercado como uma ordem espontânea, como uma cibernética, né, que processa automaticamente informações. De qualquer forma, né, toda essa transformação é para manter uma certa tese de fundo idêntica. O socialismo, entendido como planejamento central e menos como propriedade coletiva dos meios de produção, conduziria inevitavelmente à penúria, à miséria, pois ele é ineficiente. No caso de Mises, por não ser possível o cálculo econômico, e no caso de Hayek, por não se conseguir processar as informações necessárias para sustentar uma sociedade complexa. A segunda das críticas ao planejamento, né, há um certo revezamento entre essas duas críticas, elas funcionam uma como complemento à outra, mas a segunda das críticas é que tem a tese de que o planejamento conduz necessariamente, inexoravelmente, à servidão. Esse é um argumento que a gente já encontra em Alexis de Tocqueville, né, o autor francês que escreveu Democracia na América. Ele apresenta esse argumento de uma forma bastante similar à que o Hayek vai apresentar no Caminho da Servidão, num discurso na Assembleia Francesa, em 1848, quando justamente algum autor socialista, que eu desconfio que é o Proudhon, mas não tenho certeza, vai defender o direito ao trabalho, né, ali, né, como um direito que deveria ser assegurado pelo Estado. E aí o Tocqueville diz que isso leva ao comunismo, isso leva ao socialismo, o socialismo e o comunismo levam à servidão de forma inexorável, né, necessariamente. Isso vai aparecer com todas as letras também na obra do Herbert Spencer, né, O Homem contra o Estado, de 1884. Em todos esses casos, são leves variações, né, ou seja, Tocqueville, Spencer, Hayek, mas também esse é um argumento que aparece nos demais autores neoliberais, há um argumento de ladeira escorregadia, isso é, pequenas regulações levam a regulações cada vez maiores, intervenções pontuais conduzem cada vez mais ao planejamento, regulações e intervenções requerem necessariamente corpos de funcionários públicos que se tornam cada vez mais poderosos e influentes, de forma que mesmo que a gente faça uma intervenção muito pontual, uma regulação muito pequena, isso vai criando as condições para que essa regulação aumente, para que essa intervenção aumente. Isso vai meio que levando, né, por uma espécie de ladeira escorregadia, a um crescimento cada vez maior do Estado, uma taxação, uma tributação cada vez maior, uma socialização cada vez maior, um coletivismo cada vez maior, de forma que, quando menos se espera, já se chegou numa situação de servidão absoluta, onde o Estado é tudo e os indivíduos não são nada. Estou aqui simplesmente reproduzindo o argumento, mais ou menos tal como se encontra em Tocqueville, em Spencer, em Hayek, com poucas variações entre eles. Em quase todos esses casos, esse argumento da ladeira escorregadia é acompanhado, né, por uma retórica que acusa justamente, que diz, né, que fala de uma perversão. Os planejadores, os socialistas, eles são bem intencionados. Eles querem solucionar problemas urgentes, a fome, a miséria, o desemprego, o analfabetismo, por meio de intervenções estatais e por meio de serviços públicos. No entanto, os planejadores, os socialistas, os defensores do Estado de bem-estar social não perceberiam os efeitos colaterais de longo prazo dessas intervenções, que minam o funcionamento dos mercados e conduzem não apenas ao fim da prosperidade econômica, mas também ao término da liberdade. Então, na verdade, eles não percebem que eles estão lidando com um mecanismo muito frágil e que esse mecanismo muito frágil não pode ser moldado, né, de acordo com as intenções dos agentes. Ele precisa funcionar naturalmente, né, espontaneamente, da forma como ele funciona, sem tentar impor desejos, né, sobre esse mecanismo. E esse mecanismo é absolutamente imprescindível para sociedades complexas, né, como são as nossas modernas civilizações.
Pois bem, mas é importante notar que se essa é a parte, né, destrutiva do argumento neoliberal, ou seja, a crítica ao planejamento, a tese de que o planejamento leva necessariamente à servidão e à miséria, há também um momento muito importante de renovação do liberalismo. Não se trata simplesmente de repetir esse tipo de liberalismo do século XIX, que a gente vai encontrar, né, na vertente mais conservadora do liberalismo, que é aquela vertente que a gente usualmente encontra nas obras do Tocqueville, nas obras do Herbert Spencer, na linha editorial da revista The Economist. Se trata também de uma alteração importante em relação a esse liberalismo de cunho mais, a essa vertente liberal mais conservadora do século XIX, porque Hayek e os demais neoliberais são bastante conscientes de que o laissez-faire, tal como os liberais do século XIX defendiam, não é mais possível, né? E ele, se não é um dos grandes motivos, é uma das grandes causas da Grande Depressão, ele certamente não é mais defensável em sociedades como a sociedade do século XX. Porque, em primeiro lugar, porque eles pensam que os mercados eficientes, né, Hayek pensa, mas também, né, enfim, Aron e todos os demais pensadores aí vinculados à sociedade de Montpellier pensam que mercados eficientes não são o resultado da omissão estatal, né? Quer dizer, que basta o Estado não interferir, não se intrometer, que a gente vai ter mercados eficientes, mercados competitivos eficientes, mas sim de uma atuação precisa do Estado. Isso é, o Estado tem um papel ativo na criação de mercados e no estímulo da concorrência. O Estado deve promover mercados competitivos, jamais substituí-los. Então, cabe ao Estado criar mercados, cabe ao Estado fazer com que os mercados funcionem, cabe ao Estado estimular a concorrência nos mercados, mas não cabe ao Estado substituir os mercados. Então, por exemplo, né, os neoliberais podem argumentar que o Estado, né, tem a função de criar um mercado educacional e fomentar um mercado educacional, mas eles não acham que o Estado deve oferecer serviços educacionais, né, substituindo a oferta de serviços pelo mercado. A mesma coisa para a saúde, a mesma coisa, enfim, para uma gama de áreas da sociedade. Então, faço uma citação do Hayek, né, do Caminho da Servidão, onde isso fica muito, muito claro. Diz o Hayek: é importante não confundir a oposição contra essa espécie de planejamento com uma dogmática atitude de laissez-faire. A argumentação liberal propugna pelo melhor uso possível das forças de competição como um meio de coordenar os esforços humanos, e não pretende que as coisas devam ser deixadas como estão. Baseia-se na convicção de que, onde se puder criar uma efetiva concorrência, aí se terá a melhor maneira, entre todas, de guiar os esforços individuais. Também não nega que, sendo impossível criar as condições necessárias para tornar efetiva a competição, devemos recorrer a outros métodos de guiar a atividade econômica. Então, aqui também cabe, né, um lugar em que o Estado pode atuar por meio de intervenções pontuais e mínimas, né, quando absolutamente necessárias, mas aqui sim cumprindo uma função que o Estado, que o mercado não consegue desempenhar. Sigo a citação. Todavia, o liberalismo econômico opõe-se a que a competição seja suplantada por métodos inferiores de coordenar os esforços individuais e considera a competição como superior não somente por ser ela, na maioria das circunstâncias, o método mais eficiente que se conhece, mas, sobretudo, por ser o único método dentro do qual nossas atividades podem se harmonizar sem intervenção coerciva ou arbitrária da autoridade. Fecha a citação. Então, aqui fica claro essa ideia de uma crítica ao laissez-faire, essa ideia de uma crítica a uma ideia de que a gente vai ter uma sociedade próspera, economicamente próspera, simplesmente por causa da omissão do Estado. Não, o Estado deve interferir, o Estado deve criar as condições nas quais mercados competitivos podem funcionar bem. Esse é o papel do Estado
Então, aqui o Estado cumpre uma função ativa, o que não acontecia no liberalismo econômico de matriz mais conservadora do século XIX. Por fim, já caminhando para a conclusão, né, é importante notar, no entanto, que há transformações, isso tudo que eu falei até agora vale muito para essa primeira geração da doutrina neoliberal, do começo da Sociedade de Montpellier, também para os autores que se reúnem no colóquio Walter Lippmann, mas que há profundas transformações na doutrina neoliberal ao longo do tempo, de forma que a gente poderia falar, por exemplo, de duas gerações da Sociedade de Montpellier. A primeira seria, talvez, encontraria seu protagonista no Friedrich Hayek, né? É uma sociedade, é um coletivo de pensamento claramente marcado por uma interdisciplinaridade, por uma dispersão geográfica e pelo contexto da reconstrução europeia, em que o Estado é visto como algo absolutamente necessário nesse esforço de reconstrução, ao passo que a segunda geração encontraria seu protagonista no economista Milton Friedman, e aí a interdisciplinaridade dá lugar a um predomínio de economistas, a dispersão geográfica, os vários núcleos geográficos dispersos pelo mundo, dá lugar a um domínio estadunidense, né? Ou seja, os encontros da Sociedade de Montpellier passam a ser cada vez mais encontros de economistas estadunidenses ao redor do mundo, mas, assim, tem claramente esse aspecto. E se trata de um contexto de Guerra Fria. Mais do que mostrar como a gente pode interpretar essa transformação, eu busquei aqui uma referência que é justamente de alguém que viveu essa transformação e como ele percebe. Então, eu faço uma citação aqui de uma carta de um teórico neoliberal francês, que é o Bertrand de Jouvenel. Ele escreve essa carta ao Milton Friedman em 1960, e isso está citado na obra do Burgin, que daqui a pouco eu menciono aqui. Tá? Diz o Jouvenel ao Friedman, sem notar, talvez, que o Friedman já estava se transformando no Friedman que a gente conhece aí por suas obras mais famosas. Diz o Jouvenel: sinto-me pouco em harmonia com a sociedade de Montpellier, e deveria, consultando apenas a honestidade intelectual, renunciar a ela. Seus membros, Jouvenel acreditava, haviam se voltado cada vez mais para um maniqueísmo de acordo com o qual o Estado não pode fazer nada de bom e as empresas privadas nada de errado. Eles confundem empresa privada e liberdade individual, veneram corporações artificiais sem alma para salvar e sem fundo para ser tocado, e denunciam praticamente tudo que é feito em nosso tempo em nome de um mítico século XIX. Isso, fecha citação, são as impressões de um autor, né, que viveu aí, que esteve presente no colóquio Walter Lippmann, que esteve presente nos primeiros encontros da Sociedade de Montpellier e que sentia cada vez menos à vontade com as transformações que estavam ocorrendo no interior dos debates da Sociedade de Montpellier, exatamente por ver, né, sumir essa teoria um pouco mais rebuscada em nome, né, de um certo maniqueísmo em que Estado é ruim sempre, mercado é bom sempre, e todos os problemas se resolvem simplesmente pela retirada do Estado e substituição de serviços oferecidos pelo Estado, que passam a ser oferecidos pelo mercado. Então, a gente tem, a partir dos anos 60 e a partir do protagonismo do Friedman, um retorno a algo próximo do laissez-faire, né? Ou seja, de uma defesa de um Estado mínimo ou quase mínimo. E esse esforço, né, esse retorno, ocorre por meio de uma crítica radical, de um Estado que estaria inchado, que teria crescido demais, que teria passado a desempenhar funções demais, e que, em grande medida, né, esse estado de bem-estar social e os mecanismos de proteção social seriam paternalistas, seria um Estado babá que, por causa disso, justamente, impede a liberdade dos indivíduos e que resulta, né, em cidadãos mimados e incapazes de se responsabilizar por suas situações. E já adianto, isso aqui vai ser, talvez, o ponto de contato que vai fazer com que esses neoliberais se deem razoavelmente bem com os neoconservadores e consigam se unir sem maiores problemas com os neoconservadores no final do século XX.
no combate às medidas, né, de bem-estar social, o estado de bem-estar social, que eles vão sempre chamar de Estado babá, né, que seria paternalista, e aí vai criar um discurso, sobretudo moral, né, de irresponsabilização, de responsabilidade dos cidadãos formados por esse Estado. Por fim, para concluir aqui, né, eu acho sempre muito necessário ressaltar um certo cuidado para não ver o neoliberalismo realmente existente, ou seja, as políticas neoliberais que começam a ser implantadas, instituídas a partir da década de 70, como uma simples transposição prática, como uma aplicação da doutrina neoliberal. A doutrina neoliberal é uma das forças que atuam para a formação do neoliberalismo realmente existente, mas não é a única. E a atuação da doutrina neoliberal é por meio de uma retórica intransigente, que não pretende governar, mas sim mover a janela de Overton, o debate público para a direita. Isso é, tá? Colocando em termos mais pedestres. A doutrina neoliberal é bem sucedida ao fazer com que medidas moderadas de esquerda passassem a ser vistas como se fossem medidas radicais, medidas extremas, ao mesmo tempo em que converte medidas extremas, radicais, de direita, em medidas supostamente moderadas. Ou seja, é o argumento que a doutrina neoliberal foi bem sucedida justamente em trazer para a direita a janela de Overton, ou seja, o espectro do aceitável politicamente foi muito para a direita, e em boa medida por causa da atuação da doutrina neoliberal, e isso influenciou muito, certamente, né, na ascensão, na emergência do neoliberalismo realmente existente. Também por causa disso, a doutrina neoliberal, o ponto 2, é parte do ecossistema da extrema-direita emergente, isso que a gente chama de far-right, compondo com elementos neofascistas, neoconservadores, por meio de uma ampla rede de contatos, organizações, think tanks, movimentos, etc. Ainda que possa, eventualmente, também assumir as vestes de um neoliberalismo progressista e participar de ecossistemas de centro e de centro-direita. Mas eu insisto, por fim, né, num terceiro ponto, que é a ideia de que a gente não deve cair aqui numa certa, né, teoria da história muito idealista, em que ideias determinam a realidade, né? Somos todos bem materialistas aqui nesse seminário, imagino. Então, eu gostaria de argumentar, né, que também o sucesso do neoliberalismo realmente existente e também o sucesso da doutrina neoliberal nesse contexto foi justamente o de pegar uma situação, né, já de uma crise, de um momento em que, digamos, os anos dourados do capitalismo tinham se esgotado, né, que um certo modelo fordista, keynesiano, tinha encontrado seus limites, e já surgia, né, um cenário de estagnação econômica muito acentuado pela frente, e que as reformas neoliberais, em boa medida, serviram para adiar essa crise, né, para comprar tempo, para usar uma expressão que eu gosto muito do Wolfgang Streeck, um sociólogo e economista alemão, que comprou tempo, né, frente a essa crise, conseguiu adiar essa crise por meio do endividamento e do relaxamento financeiro, ou seja, né, de políticas de impressão de dinheiro mesmo, ideias que se tornaram adequadas em um contexto de estagnação econômica, mas que, porém, né, não conseguem reativar um crescimento econômico, não conseguem instituir um novo modelo de crescimento econômico, e por isso, né, ao longo dessas últimas décadas, a gente tem visto um crescimento muito minguado e em que a estagnação é combinada com uma, com um forte aumento de desigualdade de renda e de riqueza, ou seja, com uma redistribuição da riqueza, né? Só que uma redistribuição ao contrário, ou seja, uma redistribuição dos mais pobres para os mais ricos. Enfim, é isso que eu tenho para comentar. Muito obrigado. A gente que agradece, Amaro, muito boa a sua exposição. Vou falar em obra, acho que está tendo obra aqui do lado também. Começou exatamente no momento que eu abri o microfone.
Agora, né, pela dinâmica nossa, a gente passa para algumas perguntas, primeiramente dos próprios organizadores do seminário, e depois a gente abre também para as perguntas do público. Então, quem estiver acompanhando a gente e que já tem alguma pergunta, pode ir escrevendo no chat, que na sequência a gente vai ler. Eu aqui vou antecipar uma pergunta, me valer aqui da função de mediador, né? Porque eu queria te ouvir um pouco mais, Amado, sobre exatamente essa, vamos dizer, essa aliança possível, e no Brasil até o momento tem sido bem sucedida, entre um trabalho, ou entre uma neoliberalização, ou uma privatização, melhor dizendo, do espírito público, tanto na economia, quanto na política, quanto, enfim, nos mais diversos setores, em que o que vale hoje é a ideia do empreendedorismo, a ideia do faça você mesmo, né, esse individualismo exacerbado que também é um elemento da doutrina neoliberal, e, de outro lado, o conservadorismo, né, que, no nosso caso, e para nossa infelicidade, eu diria, se casou muito bem. E essas coisas, pelo menos na minha interpretação, elas não me parece uma aliança casual, uma afinidade eletiva distanciada que por movimentos contingentes se encontraram num certo momento e enfim, estabeleceram ali uma aliança. Mas me parece, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e há um elemento no conservadorismo, e esse conservadorismo é muito, eu entenderia, muito atrelado a um certo extremismo religioso, né, que de alguma forma diferencia um pouco a tradição religiosa brasileira, sempre muito presente, mas há um certo extremismo em parte dos movimentos religiosos contemporâneos, que busca, me parece, dar um contraponto a esse individualismo exacerbado da doutrina neoliberal, que é uma ideia de ordem e de hierarquização que não apenas conserva o status social, mas o conserva no sentido de garantir também uma certa densidade aos indivíduos, a esses indivíduos que estão hoje, sobretudo, largados à própria sorte, que a doutrina neoliberal não é capaz por ela mesma de conferir. Né? Eu estou pensando no seguinte: o neoliberalismo ele preza a competição exacerbada. Você passou por isso durante a sua exposição. É aquela coisa mesmo do vencedor, quase uma atitude de heroísmo, arriscar a vida, apostar na bolsa e tudo mais. E isso, para muita gente, né, para quase todo mundo, sobretudo para quem não tem grandes ativos financeiros ou não tem nenhum, ao mesmo tempo que pode soar, vamos dizer, interessante, também revela um problema que enfim, se você não tem dinheiro, não dá para ficar brincando de apostas em bolsa de valores e tudo mais. Então, me parece que o conservador, vou chamar de neoconservadorismo, né, esse neoconservadorismo religioso que a gente tem hoje no Brasil, ele, de alguma forma, acalenta essa competição exacerbada da vida hoje, da uberização e desses processos que a gente acompanha recentemente, garantindo que, pelo menos, algumas coisas da sociedade se conservam. Por mais que a vida urbana, sobretudo, ela seja vivida numa velocidade altíssima, numa competição desenfreada,
mas há algumas coisas que se mantêm. E essas coisas que se mantêm, me parece, elas oferecem uma espécie de substrato, de densidade, talvez moral, a esses indivíduos, que é muito útil ao menos a retórica neoliberal. Então, queria te ouvir sobre isso, quer dizer, como essa celebração, a partir do momento em que o neoliberalismo tornou-se uma doutrina hegemônica e uma prática quase hegemônica no mundo, veio acompanhado dessa religiosidade extremada no Ocidente, dessa hierarquização tão grande, a revalorização da família tradicional, né, enfim, como se fosse um contraponto à dinâmica de luta que o neoliberalismo provoca entre os indivíduos. Leonardo também quer fazer uma pergunta, por favor. Obrigado, Amaro, pela apresentação, realmente foi bastante interessante. Eu queria te fazer duas perguntas rápidas, assim, uma na direção do que Vinícius já estava comentando. Eu queria te perguntar sobre esse aspecto, digamos, muito se tem falado hoje sobre aí pensando no neoliberalismo realmente existente, né, de um momento mais autoritário do neoliberalismo, mas que na verdade já está desde a origem, se a gente pensar na realidade chilena com Pinochet, tudo isso, né? Inclusive a Naomi Klein tem um livro famoso, A Doutrina do Choque, em que ela trabalha bastante essa questão. Mas como que você enxerga, Amaro, essa relação da doutrina, agora pensando no plano propriamente da doutrina neoliberal, por exemplo, no caso do Hayek, com esse aspecto autoritário, né? Se eu não me engano, é ele, né, que tem uma frase conhecida que ele diz: olha, eu sou contra, mas se for algo temporário, talvez seja necessário uma ditadura, como no caso chileno do Pinochet. Mas como compatibilizar isso, por exemplo, com toda a defesa da liberdade que ele faz? Enfim, você que conhece certamente muito melhor do que eu a teoria dele, né? Como você vê um pouco essa tensão, né? Essa relação entre uma admissão de saídas autoritárias e essa, ao mesmo tempo, como princípio de base, essa defesa da liberdade. E também eu fiquei muito curioso, né, concordando com você, de que me parece que do ponto de vista estrutural, né, essas doutrinas também foram veiculadas e obtiveram uma certa efetividade no direcionamento de políticas públicas num momento de crise, né, estrutural do capitalismo, depois daquela fase dourada do pós-guerra. Como que você vê exatamente, digamos assim, as causas disso, né? Porque eu, pelo menos, consigo enxergar dois argumentos básicos, né? O primeiro seria mesmo na dinâmica do que a gente poderia chamar de luta de classes, mesmo que uma luta de classes mais regulada ali, em que os assalariados, né, estavam obtendo um conjunto de vantagens, mesmo que por meio de salários indiretos, que diminuiria progressivamente a margem, né, de lucro das empresas de um modo geral. E tem aquele velho argumento marxista também, né, de que isso seria já efeitos da lei da queda tendencial da taxa de lucro, da diminuição progressiva das possibilidades de extração, né, da massa de mais-valia, com todo o processo de inovação tecnológica, a terceira revolução industrial, etc., muito centrado aí na lei do valor mesmo, essa explicação. Como que você vê assim esse elemento mais estrutural de um lado, então tentando resumir minhas duas perguntas, né? E de outro esse aspecto dessa ligação da doutrina neoliberal, pelo menos de alguns expoentes dessa doutrina, como Hayek, com o autoritarismo, né? Pensando muito nas atuais circunstâncias que nós temos, né? Essa relação da doutrina com o neoliberalismo realmente existente. Não sei se consegui me fazer entender nas minhas perguntas, mas te agradeço. Deixa eu interromper. Posso interromper, Vinícius? Só para fazer uma seguinte sugestão. Eu também tenho uma questão, mas eu acho que a sua e a do Leonardo já é suficiente para o Amaro falar bastante. Então, Paulo, eu queria convidá-lo
para, junto comigo, a gente fazer parte do segundo movimento, pode ser? Só para o Amaro não ter que... Enfim. Tranquilo, sem problema. Então, Amaro, por favor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Leonardo. Ótimas questões. Todas elas tocam mais no que eu chamaria de neoliberalismo realmente existente e menos no que toca a doutrina neoliberal. Eu me sinto, e eu falo isso só para dizer assim, eu me sinto bem mais à vontade no campo da doutrina do que no campo, digamos, aí muito mais complexo do neoliberalismo realmente existente. Mas, né, ainda assim, vou tentar aqui esboçar uma resposta rápida para vocês dois. Sobre as alianças entre neoliberais e neoconservadores, Vinícius, de fato, precisa aqui fazer várias nuances. Em primeiro lugar, é preciso notar que o tipo de liberalismo que os neoliberais renovam é um tipo de liberalismo que já é ele mesmo bastante conservador. Tá? Quando a gente fala de liberalismo clássico, a gente inventa um espantalho que nunca existiu. Né? Se a gente pensa, por exemplo, na emergência dos liberais no século XIX, a gente vai perceber que durante um tempinho muito curto ali, teve algo como um liberalismo que já era dividido, né, entre uma vertente mais francesa, que era um pouco mais republicana, que vai encontrar, né, sua melhor formulação talvez na obra do Benjamin Constant. A gente tem dois grupos já no começo, na Inglaterra, no Reino Unido, né, que por um lado, o grupo dos utilitaristas, dos filósofos radicais, que são reformistas sociais, que querem, né, medidas aí de transformação e de atuação do Estado, e, por outro lado, uma turma mais próxima a um liberalismo econômico, propriamente dito, a turma do livre mercado, que vai, né, encontrar uma formulação, digamos, na obra do Cobden, e na liga lá contra as leis do milho, né? Enfim, então, só para acentuar que desde o começo o liberalismo é um movimento bastante dividido e que vai ter, sei lá, por um lado, fortes defensores aí de um progressivismo nos costumes e um reformismo na economia, e por outro, tu vai ter um liberalismo de cunho bem mais conservador, né, que vai defender aí medidas mais ou menos conservadoras nos costumes e medidas mais pró-livre mercado na economia. Né? É esse o campo que eu identificaria claramente com Spencer e The Economist, né, no Reino Unido. Lembrando que eu falo aqui dos dois porque o Spencer era um dos editores da Economist. Eu acho que a Economist, de fato, tem um papel muito importante nessa formação, digamos, de um liberalismo, e Tocqueville, enfim, outros autores na França. Então, para começar, é importante notar que o neoliberalismo renova o liberalismo conservador, né, e não o liberalismo progressista. Eles todos vão ter uma relação muito tensa, por exemplo, mesmo com autores menos ousados, como, sei lá, um John Stuart Mill, né? Nenhum deles vai citar favoravelmente assim, não, Mill aqui é a nossa grande referência. Para mencionar, por exemplo, uma simples menção, né, o Hayek queria colocar ele não gostava do termo neoliberal, ele queria colocar como nome tanto do movimento, né, eles tinham uma certa ideia de que eles estavam criando um movimento bastante articulado de renovação do liberalismo, então ele queria colocar o nome de Sociedade Acton Tocqueville, né, como o nome da sociedade e como nome do movimento. Mas ele sempre se referia que eram 3 os autores liberais que ele dava sequência, que é o Edmund Burke, que a gente vai considerar como conservador, mas que para Hayek é um grande pensador liberal, Lord Acton e Alexis de Tocqueville. Tá? Então, o primeiro passo é esse. O neoliberalismo é, desde o começo, próximo de um conservadorismo. Depois, é preciso notar, né, que o neoliberalismo, particularmente o Hayek, eu acho que aqui, francamente falando, eu acho que é o grande autor em termos assim de um cara que tem uma teoria robusta, uma teoria que realmente
né, tem um grau de complexidade, de robustez que é mais significativo, ele pensa o liberalismo como ordem espontânea, como respeito às ordens espontâneas. Então, justamente, é liberar uma sociedade que não tenta impor um molde para a sociedade, mas que respeita uma certa ordenação espontânea. Quando ele faz isso, ele vai fazer longos elogios à sociedade medieval, ele vai fazer longos elogios a autores medievais, como figura, sei lá, Tomás de Aquino e companhia, e vai fazer críticas radicais a autores que a gente, né, eventualmente diria que são o suprassumo do pensamento, sei lá, proto-liberal, como John Locke. Locke, para Hayek, é um socialista. Por quê? Porque ele quer criar uma sociedade com base no que os indivíduos desejam, no que os indivíduos projetam, né? Ou seja, Locke, que é uma sociedade projetada, uma sociedade planejada, com base no consentimento, com base no contrato, né? E isso precisa respeitar a ordem espontânea de uma sociedade. Então, só para mostrar como já no próprio ideário neoliberal tem uma confluência com o conservadorismo. Mas isso, na prática, eu acho que vai se dar, apesar de, claro, eles terem opiniões bastante diferentes no que diz respeito ao papel da religião na sociedade, a certas coisas, né? Se alguém poderia impor, por exemplo, crenças e tal, isso certamente os neoliberais, de uma certa forma, vão ter posições mais próximas dos progressistas nos costumes. Porém, é preciso notar, eu acho assim, na prática, como é que se dá? Se dá, sobretudo na Europa, em especial nos Estados Unidos, se dá porque neoconservadores e neoliberais vão ter um adversário comum a partir dos anos 60, que é o estado de bem-estar social. Tá? E aí os mecanismos de proteção social, né? Não é à toa que neoliberais e neoconservadores vão se unir de fato, tá? Sobretudo, para lutar contra a extensão das leis, das medidas de apoio às mães solteiras, tá? Porque eles consideram que isso acaba com a família, que isso gera cidadãos, isso estimula a procriação, né? Então, a gente vai conseguir ver isso nos Estados Unidos de uma forma muito clara, né? Surgindo nos anos 60, se expandindo nos anos 70, como uma crítica, né? Bastante classista, bastante racista, né? Porque, em geral, uma parcela muito grande das pessoas que recebiam benefícios justamente para os filhos eram mães solteiras negras, né? Então, ali se dá uma união, se dá, né, de fato, ainda que eles pensassem diferentes, eles estavam realmente unidos numa mesma luta. Acontece que as ideias, elas passam para a periferia de uma forma engraçada, a gente sabe disso, né? Então, aqui, ela chega, essa união entre neoliberais e não conservadores, embora o objeto da união, né, tenha ficado só nos Estados Unidos, ou seja, não tinha aqui, né, sei lá, um amplo sistema de bem-estar social que protegesse, por exemplo, mães solteiras, né, e coisas do gênero. Isso, então, aqui funciona de uma forma muito engraçada, mas eu diria que a gente também não pode menosprezar o papel de importação das ideias, né? Quer dizer, de fato, isso, quando chega aqui, já chega com uma certa união, ao mesmo tempo em que, né, lembramos que Hayek foi publicado pela Biblioteca do Exército, lembremos que Hayek foi, né, se a gente pega o livro O Caminho da Servidão, o prefácio aqui, a apresentação da edição brasileira é do Adolf Lindenberg, né, que é o cara da associação. Eu sempre confundo o Plínio integralista com outro Plínio. Então, não sei se o Plínio Salgado ou o Plínio Correia. Acho que é o Plínio Correia, né? O que não é o integralista, né? Mas o que vai criar justamente a associação, família, propriedade, enfim, né? Então, né, estão juntos desde o começo, tá? Agora, eu acho que ainda na tua pergunta tem uma coisa interessante que é notar que uma certa disseminação, dispersão de um certo evangelismo neopentecostal nos últimos anos tem se dado, né, acompanhando aí uma precariedade, eu diria, sobretudo, né, acompanhando um aumento da precarização do trabalho, acompanhando um desmantelamento da socialização, e aí eu acho que a tua pergunta mesmo traz a resposta, quer dizer, de fato, esse evangelismo neopentecostal, ele consegue dar um alento, né, um acalento aí
nessa situação de precarização, criando vínculos, criando proteção social onde não tinha proteção social. Uma proteção social que é improvisada, é na base da boa vontade dos vizinhos, é na base, né, mas que criam relações onde as relações todas foram desmanteladas e que consegue justamente criar relações rápidas, né, porque relações de confiança ocorrem, né, em sociedades, sei lá, mais estruturadas, ocorrem ao longo de décadas, ao longo de gerações, né? Ou seja, não, né, tu confia, o teu filho fica na casa do vizinho tal, fica na casa... Ali não, se cria muito rápido e a igreja é capaz de estruturar isso. Eu acho que eu concordo com a tua observação, né? Mas eu diria que o neoliberalismo aqui, o neoliberalismo realmente existente, na medida em que aumenta o desmantelamento da proteção social, na medida em que aumenta a precarização do trabalho, na medida em que aumenta a precarização da vida social, ele cria o espaço propício no qual vão se disseminar e ainda vão crescer muito essas igrejas neopentecostais, né, que são capazes de atenuar aí algumas mazelas dessa ordem social, mas de uma forma, né, que também tem seus problemas e não são poucos. Enfim, acho que são indícios para uma resposta, mais que uma resposta, mas o que eu teria para dizer, Vinícius, é isso. Leonardo, duas questões bem... A primeira, mais tranquila, assim, sobre o momento autoritário do neoliberalismo. De fato, o Hayek tem essa é uma entrevista, né, que ele faz, que é muito citada, para um jornal no Chile. Ele visita várias vezes o Chile, né, e ele vai falar que uma ditadura... Ele acredita numa ditadura benevolente, e mais, ele fala que uma ditadura pode ser liberal e uma democracia pode ser totalitária. E aí ele vai falar o seguinte, né, ele vai opor ditadura e... vai opor o liberalismo ao totalitarismo. Ele vai falar, tu nunca vai ter um regime liberal e totalitário, mas pode ter um regime liberal e autoritário, né? E vai operar, então, com essa oposição, falando que uma democracia pode ser totalitária, pode ser liberal, e uma ditadura pode ser totalitária, pode ser liberal. A única coisa que não pode ter é um liberalismo totalitário. Então, é tranquilo para ele ter uma ditadura liberal. Na verdade, o Hayek argumenta, mais ou menos, que, né, o que cabe ao Estado é fazer com que as regras do jogo sejam respeitadas, né, e que as pessoas joguem o jogo sem poder alterar essas regras. Só isso. Né? Isso um ditador pode fazer, isso um regime sem, sei lá, sem divisão de poderes, sem votos, sem representação, pode fazer muito bem. Tá? Então, para começar, não tem, digamos, uma oposição conceitual aqui. Ele pode pensar, assim, num regime autoritário sem maiores problemas. Esse regime tem que ser liberal no sentido de permitir uma liberdade pessoal razoável, né, mas que não implica tanto em... que é basicamente liberdade para empreender. Né? Não significa liberdade para se associar, não significa liberdade de expressão, né? Significa, sobretudo, liberdade para empreender e um regime econômico sem muita interferência, sem muito planejamento em especial. Então, aqui também eu diria que tem uma afinidade que não é tão pontual, né? Também retomando a questão de qual liberalismo eles estão renovando, né? Qual liberalismo eles pretendem renovar. Basta lembrar que também esse liberalismo de cunho um pouco mais conservador do século XIX estava o tempo todo se opondo à extensão do sufrágio, né, ao passo que os outros liberais vão estar sempre defendendo um aumento na extensão do sufrágio. Né? Mas, sei lá, Tocqueville, Spencer, etc., são sempre adversários, estão falando, não, né? Se a gente estender um pouco mais o direito de sufrágio, a gente vai corromper a sociedade, a gente vai destruir as hierarquias, a gente vai perder a estrutura social. Então, de novo, eu falaria assim, a gente não deve imaginar, a gente deve desconstruir, na verdade, um certo padrão comum de pensamento que vai associar liberal com liberdades, né, e vai pensar, não, o liberal sempre vai ser defensor de uma democracia liberal. Não, isso, né?
se a gente estuda o pensamento liberal, isso não é uma consequência óbvia, né? De alguns liberais, sim. Né? Acho que a gente também não pode cair enfim, numa posição, infelizmente, muito comum na esquerda, que falar, não, os liberais são tal coisa. Né? Mas é só notar que o liberalismo é sempre muito rachado, muito dividido, e que vão ter liberais que vão estar defendendo um regime democrático, extensão de sufrágio, vão ter liberais que vão estar defendendo a limitação do sufrágio e um regime que, ainda que se chame democracia, seja o mais próximo possível de uma aristocracia ou mesmo de uma oligarquia. Então, agora, como isso se dá hoje? Bom, aí eu acho que é muito complexo para conseguir responder minimamente, né? Mas, bem, né? Também não é... A gente tem que, acho que, perder um pouco de vista essa ideia de pensar que é uma coisa muito nova, né? Basta lembrar que, por exemplo, os teóricos, digamos, próximos da Sociedade de Montpellier, que mesmo chegaram a fazer parte da Sociedade de Montpellier aqui no Brasil, por exemplo, é o caso do Eduardo Boudin, né? Participaram ativamente do começo do regime militar. Ao longo do tempo não deu certo, né? Eles imaginavam que os militares fariam uma ditadura liberal na economia, mas há uma tendência mais ou menos clara, né, na sociedade brasileira que as reformas liberais têm um custo em termos de popularidade, de legitimidade muito grandes, e que qualquer governo pode até se eleger com uma plataforma liberal, mas aos poucos vai se afastar dessa plataforma, né? Em especial porque quando o neoliberalismo passa a ser simplesmente austeridade, né? Um receituário de austeridade. Isso aconteceu em 64, isso acontece em alguma medida agora, né? Claro que a gente, não é por isso que deixa de ser neoliberal o governo, não é por isso que, sei lá, um cara como Paulo Guedes não deva ser visto como neoliberal, é claro que ele é, né? Mas, assim, é um movimento e é mais ou menos esperado, tá? Ninguém pode ficar surpreso, assim, só sendo muito ingênuo, esperar que alguém eleito com uma plataforma liberal, de fato, vai implantar essa plataforma liberal, e liberal aqui com 1000 aspas. Por fim, a pergunta do porquê o neoliberalismo se deu bem, Leonardo, tu imagina, eu sou bastante marxista em diversos pontos. Esse é um que eu sou, não no sentido de falar assim, olha, se trata de uma lei, de uma tendência de queda, taxa de lucro, mas eu diria que sim, né, que a automação, na medida em que ela entra de fato, e ela aparece de fato, né, na década de 70, ela imediatamente, ainda quando ela é só em potencial, ela imediatamente transforma a correlação de forças entre capital e trabalho. Né? Eu pensaria aqui em termos bem sociológicos, assim, de luta de classes, de correlação de forças mesmo, né? E é um imenso aumento de poder para o capital, né, no sentido em que converte os trabalhadores em supérfluos, numa quantidade impensável em termos anteriores. Ou seja, antes o capitalista tinha que negociar com os trabalhadores porque ele precisava dos trabalhadores. Né? Ele podia bater, ele podia reprimir a greve, ele podia tentar não conceder aumentos, mas, enfim, ele precisava que os trabalhadores estivessem lá no dia seguinte, trabalhando para ele. A partir da década de 70, ele deixa de precisar isso. Né? Porque passa a ter muito mais trabalhadores supérfluos, né? Porque sempre pode substituir, e o Marx já fala isso no Capital, né? Toda vez que tem um aumento de demandas dos trabalhadores, tem uma busca incessante por inovações tecnológicas que tornem indispensáveis os trabalhadores, né? E aí isso é uma mudança na correlação de forças muito grande, muito significativa, e aí eu acho que, bom, funciona, né? O neoliberalismo é uma resposta que funciona para uma crise, funciona por meio de uma redistribuição perversa da riqueza no interior da sociedade, ou seja, como uma forma, né, em que a riqueza é redistribuída dos mais pobres para os mais ricos, uma redistribuição inversa, por assim dizer, mas que efetivamente não tem sucesso nenhum no sentido de recriar as condições de crescimento do regime econômico,
né, que era o objetivo inicial, ou seja, se tiveram 30, 40 anos de crescimento muito significativo na Europa e no resto do mundo, né, os 30 anos gloriosos, a era dourada do capitalismo, coisa e tal. Isso tinha chegado ao fim, se pensou, não, por meio de desregulamentação, por meio, a gente vai conseguir criar um novo ciclo de crescimento. Isso fracassou. Isso fracassou, embora, né, as relações de poder tenham se transformado nesse ínterim. Obrigado, Amaro. Então, Paulo e Hélio, ok? Paulo? Pronto. Obrigado, Amaro, pela exposição, pelo cuidado de ter preparado cuidadosamente essa exposição, trouxe infinitas contribuições para a gente aqui. A gente sabe que é uma fala embutida de muito esforço, né? A gente tem que apreciar isso, apreciar e reconhecer, né? Eu gostaria de deslocar um pouquinho o eixo aqui da discussão. Acho que vocês tentaram, nessas últimas questões, enfrentar aquilo que eu tendo a ver como sendo o núcleo duro, vamos dizer assim, do problema, né? Queria tentar deslocar o eixo, talvez para um tema um pouco mais periférico, mas que me chamou a atenção na sua fala. Você chega a falar disso explicitamente no início da sua fala, Amaro, mas eu percebi que isso foi atravessando a sua fala da maneira como você se referia vamos dizer assim, aos agentes políticos e teóricos da doutrina neoliberal, né? Eu percebi que ao longo de toda a sua exposição você faz referência a essas figuras não apenas como pesquisadores, autores, né, ou meramente militantes, dispersos. Você se refere, né, a todas essas referências que também são militantes, também são autores, também, enfim, articuladores, principalmente formuladores de política pública, como um movimento organizado, né? E, então, assim, a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é uma pergunta bem aberta, assim, quero tomar muito tempo para ouvir você, se, assim, ao longo da sua pesquisa, você chegou a organizar, a sistematizar justamente esse padrão de atuação, essa forma de organização política do conhecimento que parece ter sido, assim, extremamente eficiente. Então, assim, seria muito mais a atitude de expressar a minha curiosidade, vamos dizer assim. Você conseguiu identificar algum tipo de característica, elemento, forma de organização que permitisse a gente dizer que eles inventaram uma forma nova de articulação do saber com a política, com essa coisa dos think tanks, né, que permitiu que eles obtivessem muito sucesso nessa correia de transmissão, formas do pensamento, doutrinas, até que isso alcance, vamos dizer assim, as estruturas do Estado, onde a política pública é efetivamente formulada, né? Posso ir, Paulo? Joga duro. Tá. Bom, também quero agradecer, Amaro, o seu preparo, o seu cuidado para apresentar para a gente de uma forma bastante clara os caminhos que você tem trilhado nessas suas pesquisas mais recentes, né? Então, também quero fazer coro aqui ao agradecimento do Paulo e do Leonardo e do Vinícius que eles fizeram anteriormente. Eu tenho duas, não são exatamente duas questões, mas são dois comentários e eu queria, enfim, te ouvir, evidentemente, sobre isso. O primeiro deles é o seguinte: claro, você na sua exposição deixou evidente para todo mundo que a sua preocupação era, de fato, de fazer ali uma retomada, uma gênese histórica da doutrina, de fato, e não como isso se sedimentou socialmente, né? É essa a sua preocupação. Mas, apesar de você ter sido claro que a sua intenção é essa, eu queria te ouvir sobre aquilo que não foi a sua intenção, que é um pouco tentar entender o seguinte: esse recorte que você faz nas passagens do seu argumento, você mostra, bom, você tem ali final do século XIX, comecinho do XX, segunda metade, período pós-guerra. Por que eu quero te ouvir um pouco sobre aquilo que você não disse, né? Que é a forma com que o neoliberalismo e a doutrina neoliberal se decantou socialmente. Porque nos três períodos que você recorta, a gente tem cenários políticos e sociais muito distintos, né? Muito distintos. Então, pré-revolução russa, né? Você tem um tipo de cenário, pós-revolução russa, você tem um outro tipo de cenário, né?
as guerras, pré-guerras, que é mais ou menos ali esse momento, esse segundo momento, mais ou menos do seu recorte, e você tem um terceiro momento pós-Segunda Guerra, já com Guerra Fria, etc, etc. Então, do ponto de vista sociopolítico, a gente tem cenários muito distintos, em que uma teoria, que também é distinta, você fez questão de dizer isso, mas que tem algumas estruturas comuns, tinham que se decantar nessa vida social e política que tem se transformado nesses 3 períodos. Então, eu queria ver como você enxerga isso, se é que você tem pensado nessa relação, né? Nesse pano de fundo social e político, vamos dizer assim. A segunda tem também relação com essa primeira, que é o seguinte, você mostra na sua exposição que há também uma movimentação mais ou menos clara na doutrina, que faz com que, no primeiro momento, os autores sejam autores muito identificados com uma interdisciplinaridade, vamos dizer assim. Você diz que eles são, em sua maioria, polímatas, né? Entretanto, no terceiro momento, você mostra o seguinte, bom, essa interdisciplinaridade foi se desfazendo e a economia foi ganhando o centro desse debate, pelo menos do recorte que você faz. E aí eu queria te ouvir porque isso, para mim, é muito curioso, na medida em que, bom, a economia é uma área do saber um tanto hermética, para a gente dizer o mínimo. Entretanto, apesar desse hermetismo, o neoliberalismo conseguiu se decantar socialmente, né? Então, há uma mudança, essa interdisciplinaridade vai cedendo lugar por uma centralidade da economia, entretanto, nem por isso o neoliberalismo deixa de se tornar, entre aspas, popular, né? Então, eu queria saber se faz sentido isso para você, esse caminho doutrinário que coloca cada vez mais a economia no centro, mas a economia sendo essa área do saber hermética, pouco popular, vamos dizer assim, mas apesar disso, né, o neoliberalismo tem conseguido se decantar, né, socialmente. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre essas duas coisas. Pronto, eu vou então passar para a Mário, para responder essas duas perguntas e reiterar o convite para quem tiver do público também questões, para ir colocando no chat que a gente abre na sequência. Ok? Então, Amaro, por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Hélio. Ótimo poder voltar a esses pontos. Paulo, sobre movimento organizado, eu gostaria de deixar claro aqui que se passa a impressão de um movimento estritamente organizado, eu acho que não é exatamente minha intenção. Eu acho que se trata, sim, de uma rede bem articulada, tá? Isso desde o princípio. Você tem essa ideia de que é preciso ter uma rede com vários nós, capazes de, né, atuar em diferentes frentes, e bastante articulada no sentido, assim, de ser consciente de como essas ideias vão operar na sociedade. Por incrível que pareça, né, o Hayek cita diversas vezes, e outros autores da Sociedade de Montpellier também citam diversas vezes, uma passagem muito famosa do Keynes, que, salvo engano, e que eu vou citar totalmente de forma equivocada, porque de cabeça, mas que, salvo engano, está na teoria geral, uma hora o Keynes fala algo como assim, olha, isso que um político fala, isso que um jornalista de segunda mão fala, as ideias que um político veicula, as ideias que um jornalista veicula, são sempre ideias que um economista, melhor, ele começa assim, são sempre ideias que um filósofo político, que um economista escreveu 10 ou 20 anos atrás. Tá? Então, o Keynes tinha uma ideia, argumentava que as ideias influenciavam muito na sociedade. Né? Quer dizer, que por mais hermético que seja o trabalho intelectual, a gente no gabinete, lidando com ideias altamente complexas, o fato aqui, né, uma coisa que a gente acha que não tem influência nenhuma e que não vai ter impacto nenhum, isso vai formar a cabeça dos futuros jornalistas e dos futuros divulgadores e dos futuros políticos, de forma que isso vai acabar acarretando transformações na sociedade. E eles acham, realmente, que isso ocorreu, né, com certo envelhecimento dessa
teoria liberal do século XIX, né? E eles vão achar, né, que o impacto tanto, né, do movimento socialista quanto dos novos liberais, dos sociais liberais, vai estar na gênese, né, do aparecimento aí do estado de bem-estar social. Né? Eles são os primeiros a falar, olha, né, por que os socialistas, porque esses liberais reformistas ganharam a batalha das ideias lá atrás, que a gente agora está vendo essas transformações. Então, agora não adianta a gente resistir, o que a gente tem que fazer é, né, vencer a batalha das ideias hoje, para que essas ideias, daqui 10 ou 20 anos, sejam de fato efetivas. Eu acho, tá? De novo, eu acho que o Keynes está equivocado nessa. O Keynes é um autor incrivelmente refinado, mas eu acho que ele é profundamente idealista aqui, tá? Eu acho que o jogo entre ideias e práticas é bem mais complexo do que isso. Mas os neoliberais compram essa ideia, tá? Pelo menos assim, conscientemente eles falam, olha, é isso mesmo, a gente tem que vencer a batalha das ideias e vencendo a batalha das ideias daqui 10, 20, 30 anos. Isso que a gente está elucubrando aqui no nosso gabinete vai começar a transformar o mundo. Então, se trata de algo razoavelmente bem articulado. Eu não sei o quanto isso é uma novidade, tá? Frente a outros movimentos, enfim, né? Eu acho que todo movimento é mais ou menos isso. Não sei o quão conscientemente, mas em alguma medida é composto por diversos núcleos, né? E opera em diversas frentes. Mas, enfim, né, quem tem um trabalho bastante profundo, bastante já, né, excelente sobre esse assunto é o Philip Mirovsky e o Dieter Polevy. Se tiver interesse nisso, eu realmente recomendo esse livro, A Estrada desde Mont-Pelerin, The Road from Mont-Pelerin. Mas, enfim, eles têm isso muito mais articulado, no sentido assim, de mostrar quais são as redes, quais são os think tanks, como eles vão se desdobrando, vão se criando outros, etc. Mas, acima de tudo, eu acho que tem algo muito bom aí, que eu estou na metade do livro agora, estou lendo muito devagar, mas, assim, que tem me chamado muita atenção esse livro novo, não sei se vocês ouviram falar do Rodrigo Nunes, um professor da PUC do Rio, que chama Nem Horizontal Nem Vertical. Ele pensa muito em termos de ecologias ou ecossistemas. Eu acho que essa é uma ideia que funciona muito bem aqui. Ele pensa isso de forma não normativa, mas quase normativa, digamos, para o que deveria ser uma esquerda doravante. Mas eu acho que essa ideia de ecologia, o ecossistema, funciona muito bem para explicar como que se dá o movimento neoliberal. Não se trata de um centro que determina o funcionamento das pontas, né, de forma que se tem tudo, digamos, um topo e uma base, e a base funciona porque justamente existe uma hierarquia clara, né, mas sim, existe essa ideia de núcleos colaborando, eventualmente se afastando, mas, em geral, colaborando entre si, que se reúnem, mas que não estão tão preocupados em criar uma unidade forte, mas muito mais em criar meios de colaboração profícuos, né, fecundos, e isso não é simplesmente grupos de intelectuais, não são partidos, não são editoras, não são jornais, mas são um pouco de tudo isso. São um pouco de tudo isso funcionando de uma forma mais ou menos azeitada. Assim. E isso foi uma fórmula, digamos, que se encontrou lá atrás, que funcionou muito bem no caso dos neoliberais. Funcionou muito bem por coisas, né, que são muito difíceis de transpor para a esquerda, por exemplo, para o campo da esquerda. Porque eu acho que não necessariamente vai funcionar tão bem no campo da esquerda. Porque, evidentemente, o rico quer pagar menos imposto. Então, o rico aceita patrocinar teorias que vão, né, lutar para diminuir o imposto. Agora, rico não vai patrocinar teorias que, né, encontros dos grupos, sei lá, que querem aumentar a tributação, que querem
fazer reformas sociais que invertam aí essa espiral de crescimento da desigualdade, coisas do gênero. Então, também aqui, evidentemente, tem um fator muito evidente de que, enfim, né, a chave do cofre estava mais ou menos à disposição, ou seja, sempre teve muita facilidade para falar com a elite financeira e para encontrar apoio na elite financeira para publicar essas coisas, para financiar os eventos, para colocar as pessoas em posições-chave e por aí vai. Tá? Então, eu diria, esse aspecto de financiamento certamente ajuda e muito. Tá? Mas eu diria, é menos uma coisa organizada, é menos, a gente deve tirar qualquer ideia de um complô, uma conspiração, no sentido assim, não, tem um grupo ali com uma ideia e eles pensam que isso tem que funcionar dessa forma, é muito mais, digamos, uma ecologia próspera, no sentido assim, algo que foi dando certo e foi, né, e que os atores envolvidos tiveram uma boa capacidade de ver o que estava dando certo e ir corrigindo pontualmente o que não estava dando tão certo, de forma que, né, se conseguiu transformar realmente o cenário intelectual a longo prazo, né, e isso, de fato, foi algo muito bem sucedido da doutrina neoliberal. Hélio, sobre como neoliberal... As duas perguntas estão profundamente envolvidas, né? São um pouco duas versões de uma mesma pergunta, se eu entendi bem, como o neoliberalismo se decanta. Eu insisto muito, tá? Assim, a parte final, eu li muito mais os neoliberais da primeira geração do que os neoliberais da segunda geração. Eu quero ler bem mais agora os neoliberais da segunda geração, porque eu percebo que tem profundas transformações. E eu percebo, sobretudo, que eu acho que aqui está um dos grandes gargalos da literatura que trata sobre o assunto. Tá? Quando se fala de neoliberalismo, em especial quando se fala de doutrina neoliberal no Brasil, tá? Mas acho que, em geral, você costuma pensar assim, não, Hayek, e de Hayek um passo direto, e tu chega em Thatcher, tu chega em Reagan, e tu chega em Pinochet, e na transformação das sociedades, na desregulamentação dos mercados. E eu acho que tem um salto aqui absurdo, tá? Muito, muito equivocado, porque eu acho justamente que o que está por trás, né, digamos, das transformações sociais dos últimos anos é muito mais o neoliberalismo da segunda geração, né? Com justamente esse maniqueísmo. Há um passo direto, eu estou em Minas, né? Há um passo direto de Capitalismo e Liberdade, do Friedman, de 62, e o programa eleitoral do Romeu Zema. Tá? Às vezes parece cópia. Tá? Então, aqui, o vínculo está muito claro. Tá? Há um passo direto entre capitalismo e liberdade e as ideias do Paulo Guedes. Agora, não há um passo direto do Hayek para isso, né? É claro que o passo direto significa, olha, se o Zema tivesse capacidade, o que ele gostaria de fazer é capitalismo e liberdade do Friedman. Tá? Se o Paulo Guedes tivesse capacidade, né, de moldar a sociedade a partir dos seus desejos, o que ele faria é capitalismo e liberdade do Friedman. Tá? Então, eu diria assim, e eu acho que falta, na literatura especializada, falta dar mais atenção para o contraste entre essas duas visões. Então, muitas vezes alguém vai falar, não, olha, o neoliberalismo de fato quer um Estado forte, acredita num Estado forte. Não, quem acredita nisso são os ordoliberais, que é uma corrente minoritária do primeiro neoliberalismo, que de forma alguma pode ser visto como algo geral para a primeira geração dos neoliberais e de forma alguma pode ser aceita para a segunda geração dos neoliberais. Tá? Então, eu diria assim, acho que aqui se trata um pouco até da contribuição que teria a fazer, assim, se essa pesquisa for adiante, né, no que depende de mim, eu realmente ainda estou interessado nisso e queria chegar a algo um pouco mais robusto, mas ainda é uma pesquisa bem incipiente, né, eu acho que onde, de fato, tem uma transformação nessa segunda geração, que vai pensar justamente a teoria muito mais como os males de um Estado inchado, supostamente inchado,
né, do que numa renovação do liberalismo tal como existia no século XIX. Tá? Então, a minha resposta é, eu acho que, de fato, a gente tem que se desdobrar um pouco no cenário aí de 1960 para diante. E com isso, eu já chego na segunda parte da tua pergunta, que é por que a interdisciplinaridade deu espaço à economia, em especial considerando que a economia é uma área especialmente árida, né, e que não vai ter um apelo popular tão forte. O fato é que aqui surge uma economia que não é simplesmente um debate econômico altamente rebuscado, com cálculos e modelos complexos, muito pelo contrário. Tá? Assim, é claro que, se pegar os escritos sobre teoria monetária do Friedman, a gente vai ter dificuldades para ler. É evidente que sim. Né? Mas isso é pouco, tá? Quer dizer, no corpo teórico desses autores, isso é pouco. O que eu acho que é digno de menção é justamente o fato de ter uma profunda transformação na compreensão do que é uma certa economia neoclássica, porque a partir de Friedman, e a partir, sobretudo, de um autor que merece ser mais discutido, e que o Foucault tem um grande mérito de ter dado uma atenção muito grande para ele, que é o Gary Becker. Tá? Por quê? Porque aqui uma certa teoria econômica se transforma na teoria geral do comportamento humano. E, portanto, como próprio critério de cientificidade que deve ser seguido não apenas pela economia, mas pela educação, pelo direito. Então, esse discurso econômico neoclássico vai começar a remoldar todas as outras áreas de forma que o economista se torna o perito, né? O especialista em geral. Aí tu vai ter um economista para pensar as políticas de educação, tu vai ter um economista para pensar as políticas ambientais, tu vai ter um economista para pensar as políticas vinculadas à agricultura, ao urbanismo e tudo mais. São sempre economistas. Economistas com uma pequena variação, quer dizer, no final do curso eles fazem uma especialização disso, uma especialização daquilo. Mas, grosso modo, a economia explicaria o comportamento humano em geral, porque o comportamento humano em geral é a busca por bens escassos, por recursos escassos. Então, a disputa, a concorrência por recursos escassos é o paradigma que serve para pensar, em geral, o comportamento humano, e a gente tem que criar justamente mecanismos artificiais para promover essa concorrência, porque a gente vai ter resultados ótimos, mesmo que seja pela criação artificial da escassez. Tá? Então, eu acho que aí tu tem uma explicação do porquê a economia, sendo um discurso super especializado, ao mesmo tempo é capaz de influenciar todas as outras áreas. Tá? Isso é o grande mérito dos autores que trabalham mais próximos aí a Bourdieu. Tá? Eu acho que assim, Bourdieu é o grande teórico que vai pensar justamente a razão econômica e a disseminação da razão econômica como o discurso de legitimação da sociedade e como o discurso, como o critério de legitimação da sociedade, como critério da cientificidade dos discursos, do que são discursos válidos no espaço público. Tá? Acho que Bourdieu, Vacuin e companhia são os grandes autores para pensar isso. Amaro, obrigado. A gente tem aqui uma questão de Mateus, à medida em que também a gente vai se encaminhando para o final, né? Já próximas 5 horas. Então, o Mateus diz o seguinte: Amaro, professor Amaro, parabéns pela exposição. Né? Também o Edson havia saudado você, né? Parabenizado também. E Mateus diz: em uma das passagens da sua exposição, você demonstrou a crítica que os doutrinadores neoliberais fazem ao socialismo e às medidas socialistas. Segundo esses doutrinadores, o socialismo tenta resolver grandes questões, como miséria, fome, etc., mas não veem que isso arruinaria a liberdade. Eu não veria. Frente a isso, gostaria que você se aprofundasse nessa crítica dos neoliberais. Quais liberdades eles dizem que se arruinariam? Apenas a econômica, a política, o direito? Como os doutrinadores neoliberais acusam que o socialismo e as medidas socialistas causariam a ruína da liberdade?
pode, né, a única pergunta que a gente tem aqui, se alguém tiver mais alguma, é o momento de colocar, porque a gente está se encaminhando para o final. Amaro, por favor. Obrigado, Matheus. Só deixar claro aqui também de onde eu tiro, parte importante aqui da minha exposição, eu tiro de um autor chamado Albert Hirschman, escreve um livro muito, muito interessante que chama Retórica da Intransigência, Perversão, Futilidade, Ameaça. Foi recentemente relançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E é um livro que trata exatamente da retórica, não dos autores neoliberais, mas de uma certa forma de todo o pensamento conservador, ou em especial o pensamento que reagiu a 3 grandes ondas de expansão dos direitos na modernidade, né? E de como isso teve um certo impacto, e ele vai encontrar um certo padrão comum, que são esses 3 argumentos: o da perversão, o da futilidade, o da ameaça. E aí eu tirei aqui, né, eu estou pensando no Hirschman, tanto quando eu falo de uma retórica da reação, quanto quando eu falo de uma direita intransigente, e também quando eu falo do argumento da perversidade. Tá? Esse argumento aparece lá com todas as letras no Hirschman, como um padrão do discurso reacionário. Tá? O argumento da perversão diz exatamente isso que o Matheus mencionou, ou seja, que os autores socialistas, e não serve só para os socialistas, serve também para os novos liberais, né, para os sociais liberais, autores como Keynes, autores como Dewey, tá? Esses autores são bem intencionados, eles são bonzinhos, né? Não é que eles são malvados, querendo promover o mal, eles são bonzinhos, eles são, né, gente boa, porém, eles são ingênuos, né? Eles não percebem que aquilo que eles estão propondo, eles são incapazes, na verdade, de pensar a longo prazo. Eles são capazes de imaginar quais são os efeitos colaterais daquilo que eles estão propondo a longo prazo. Não é à toa, né, que aqui o longo prazo estaremos todos mortos do Keynes. Então, o que acontece? Né? O argumento do Hayek, mas que aparece também já em Tocqueville, que aparece em Spencer, no Hayek vai aparecer, na verdade, só de uma forma um pouquinho mais prolongada, é que, por uma espécie de ladeira escorregadia, uma medida de regulação sempre vai trazer outra. Uma medida de intervenção estatal na economia sempre vai ser acompanhada por uma ainda maior. Um aumento do Estado numa área vai ser sempre acompanhado por um maior aumento nessa área, por um aumento também em uma área correlata. Isso vai fazer com que uma tributação maior seja necessária, e a tributação tende a aumentar cada vez mais. Isso vai fazer com que seja preciso criar uma agência reguladora. A agência reguladora precisa de funcionários, precisa contratar mais funcionários. Isso vai criando um corpo de funcionários que vai crescendo de forma inexorável. Então, isso tudo vai contribuindo em direção a uma socialização da economia. É isso que o Hayek argumenta, é isso que o Spencer argumenta. Tá? Uma socialização da economia significa, né, pode em algum momento ser simplesmente uma tributação maior, pode ser simplesmente um corpo de funcionários maior, mas pode ser também, né, um momento em que o Estado tenha crescido tanto que agora, para financiar esse Estado crescido, seja necessário uma propriedade pública dos meios de produção. Mas a ideia aqui é que qualquer desses caminhos vai levar a um aumento do Estado, e quanto maior o Estado, mais esse Estado vai intervir na esfera privada dos indivíduos. E esfera privada é entendida por eles de uma forma muito ampla. Então, por exemplo, né, um Spencer pensa, olha, no começo os socialistas vão lá e criam uma escola, né, ou as ideias socialistas inspiram os legisladores criam uma escola para as crianças que não podem estudar. Mas isso faz com que fulano tenha que pagar, fulano que não tem filhos tem que pagar, olha só que roubo absurdo, tem que pagar pela educação dos filhos de Beltrano. E Beltrano é um inconsequente, um irresponsável, que não cuida dos seus filhos, e aí fulano é responsabilizado passa a ser responsável pela educação dos filhos de Beltrano, porque Beltrano é um irresponsável, é incapaz de fornecer os meios adequados para os seus filhos serem educados, e por aí vai. Tá? Então, um discurso assim, olha, tem aqui uma ladeira escorregadia vinculada a uma ideia de perversão, as ideias são boas, mas quando elas vão se realizando, elas vão exigindo
um crescimento cada vez maior do Estado, até que, né, subrepticiamente, o Estado já cresceu a tal ponto e que, né, a liberdade simplesmente acabou, né, foi abolida. Um liberticídio, por assim dizer. A ideia também, né, do Hayek é que sempre que um plano não dá certo, e os planos nunca dão certo, são necessárias medidas ainda maiores para reparar os males daquele plano inicial. Tá? Isso é muito curioso, né? O Caminho da Servidão, os livros dos neoliberais em geral, esses mais conhecidos, digamos, O Caminho da Servidão, Capitalismo e Liberdade, do Friedman, a própria Boa Sociedade, do Lippmann, foram livros que venderam muito, que tinham uma linguagem muito acessível, que tinham um argumento muito acessível e que venderam muito. Mas é curioso que o Caminho da Servidão, em especial, ele ganhou uma edição naquela revista Reader's Digest, né? Era a revista mais vendida e que mais circulava nos Estados Unidos. Ela teve um encartezinho especial com o Caminho da Servidão em quadrinhos. Era, assim, para arrebentar com a campanha né, com o futuro ali do Partido Democrata, das políticas do New Deal. Né? Era claramente uma campanha contra o New Deal e argumentava justamente isso. Olha, mostrava, né, em quadrinhos, muito curtinha, né? Mas facilmente dá para encontrar, se vocês digitarem no YouTube, em 2 minutos vocês vão ler o Caminho da Servidão em quadrinhos, mas vocês vão justamente perceber essa crença numa certa inexorabilidade. Olha, pequenas medidas de intervenção vão sempre dar espaço a medidas maiores, e no final, sim, né, tu vai ter um regime totalitário que não apenas vai acabar com a liberdade econômica, mas com a liberdade política, porque como os planos não dão certo, vai ter criado uma casta de planejadores muito poderosos que não vão aceitar dar espaço para outro regime, tu vai ter acabado com a liberdade de expressão, porque vai ser proibido criticar esses planejadores e por aí vai. Então tem uma teoria de que se trata realmente de um regime totalitário, um regime que acaba inteiramente com as liberdades todas. Tá? Eu realmente recomendo que deem uma olhada nesse Caminho da Servidão em quadrinhos para ter uma ideia mesmo de como isso foi, né, de uma certa, um pouco do quanto um certo discurso que está lá presente aparece nessas franjas, às vezes mais lunáticas, do bolsonarismo, por exemplo. Tá? Quer dizer, como não há, no fundo, como há um ponto comum, assim. Esse delírio anticomunista, em boa medida, é muito mais velho do que aparenta. Tá? E, em boa medida, já está muito bem desenvolvido em Hayek, em 44, no Caminho da Servidão, assim como está muito desenvolvido já numa obra como a do Spencer, em 1884, O Homem contra o Estado. Isso já está lá, quer dizer, essa ideia ainda nem tinha a Revolução Russa, ainda nem tinha, né, digamos, a deriva totalitária de partes do socialismo realmente existente, ou a deriva autoritária de quase todos os socialismos realmente existentes, mas já estava lá esse delírio anticomunista de que, bom, né, há uma inexorabilidade entre planejamento e supressão das liberdades. Bom, gente, não temos mais perguntas, mas também pelo adiantado da hora, acho que a gente pode encerrar. Já são 5 horas. Ok? Queria mais uma vez agradecer ao professor Amaro pela participação, pela exposição, pela paciência, pelas respostas muito bem construídas também. Agradecer a todo mundo que acompanhou o seminário hoje, tem acompanhado o seminário já desde o semestre passado, e o nosso próximo encontro regular do seminário será em outubro. Eu não tenho a data de cabeça, mas é por volta do dia 20 de outubro. 27. 27 de outubro.
Então, e aí, né, como de praxe, a gente vai fazer as divulgações, mandar e-mails e tudo mais, divulgar nas nossas redes sociais. Então, alguém quer acrescentar alguma coisa? O Vinícius, só também falar que daqui a 15 dias, mais ou menos, né, dia 6 de outubro, a gente vai fazer como uma espécie de edição extra do seminário, o lançamento do livro da professora Yara Frateschi, que ela lançou recentemente, professora da Unicamp. Então, né, também nós vamos divulgar em breve, né, antes ainda do que esse próximo encontro do seminário, esse encontro regular, digamos assim. Uhum. É isso, nosso próximo encontro regular é no dia 27, nos mesmos moldes, mas a gente vai ter essa sessão extraordinária em homenagem à Yara Frateschi, que é uma das principais vozes da filosofia do Brasil já desde muito tempo, então também, né, reforçando, já em breve começaremos a divulgação, e-mail, redes e tudo mais. Tudo bem, gente? Amaro, mais uma vez, obrigado. Hélio, Paulo, Leonardo, Matheus e a todo mundo que participou. E até mês que vem, então, com 2 sessões do Seminário Permanente de Filosofia, Política e Sociedade. Tchau, tchau. Hélio, você encerra a gravação?